Meu amado irmão, boa noite você que está me assistindo através desse vídeo. É com muito prazer e muita alegria de estar aqui gravando este vídeo, direto aqui das imagens da terra de Jerusalém, direto das grandes colinas, dos grandes montes, que hoje é depreciado devido à quantidade de anos que foram construídos ali no Oriente Médio, a Jerusalém. Bom, eu não gostaria de falar a respeito da Nova Jerusalém, ou melhor, da Jerusalém, mas gostaria de falar a respeito da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, queridos amados irmãos, é aquilo que todos que creem em Deus almeja estar pronto, preparado para receber o convite do dono da casa, dono de tudo, dono dos céus e da terra. Por isso, você que está me assistindo, eu convido você para estarmos juntos, lendo, meditando na palavra de Deus, as quais se encontra capítulos e versículos, para que possamos estudar e com certeza tirar algumas conclusões ou despertar a minha e a sua vida rumo aos céus. Querido Deus, querido Pai, santo e bendito e misericordioso, as pessoas que me assistem nesse momento, Pai, as pessoas que estão, meu Pai, me acompanhando através desse vídeo, peço ao nosso Deus que dá a ele sabedoria. Tua palavra diz em Tiago que todos aqueles que necessitam e que desejam ter sabedoria, o Senhor está pronto para deliberar sabedoria. Por isso, peço ao nosso Deus, injeta essa inteligência, essa vontade, esse desejo na vida de muitos que me acompanham, Pai, através desse vídeo, antes que os maus dias venham sobre esta cabeça e aí não terá mais oportunidade. Amém? Queridos amados irmãos, é com muito prazer neste momento que eu venho falar de Jesus. E para falar de Jesus, nós precisamos em direção à palavra de Deus. E a palavra de Deus se encontra na Bíblia Sagrada. Ela não se encontra em outro lugar, mas sim na Bíblia Sagrada. Por isso eu convido você que está me assistindo agora, neste momento, para estarmos juntos, discorrendo alguns textos bíblicos. Por exemplo, eu coloquei aqui: o arrebatamento vem antes ou depois da grande tribulação? Aí eu coloquei: envia seu ponto de vista. Estudo com o presbítero Jaildo Soares. Eu gostaria de ler o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ou seja, nós que estamos vivos agora, conversando, depois nós, que estamos crendo, que estamos buscando a Deus, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com eles, os mortos, que serão sugados para aquele lugar aonde o Senhor prometeu para o ladrão da cruz, nos dias da crucificação de Cristo, juntamente com 2 ladrões. Houve ali um arrependimento, um reconhecimento, e ele pediu para que Deus viesse se lembrar dele. O pai e o filho estavam lá, o sacrifício era do filho. Portanto, o sacrifício alcançou aquele homem naquele momento. E naquele momento, o sacrifício de Cristo deu a ele um lugar, um direito para que ele
viesse estar hoje morando. Claro que este lugar ele está vedado, ele está lacrado, e este lugar chama-se paraíso. Muitos talvez assim ignoram até mesmo de falar sobre paraíso. Poderia também falar sobre o seio de Abraão, né? Conforme está escrito lá nas parábolas, ou na parábola, em Lucas capítulo 16, ou 16 ou 15, ele fala sobre o rico e Lázaro. Muito bem. O que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Muitos Pentecoste, muitos neopentecoste, ou pentecostal, ou neopentecostal, acredita e tem uma linha diferente de pensamento. Alguns acreditam no arrebatamento que virá na grande tribulação, outros acreditam que o arrebatamento virá na pré-tribulação. Muito bem, eu gostaria de estar aqui discorrendo algum texto bíblico para que nós possamos não só tirar dúvida, mas aprendermos da palavra do Senhor. Veja o que está escrito aqui, querido, em João 14, 3, ou melhor, João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Nós temos que entender e saber, nós temos que querer experimentar, não saber, porque saber todos sabem que Cristo morreu por todos, mas precisamos experimentar o amor de Cristo. Para isso precisamos meditar na palavra. E a própria palavra diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Isso é promessa de Cristo, falando aos seus discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, eu estou falando há tempo que eu estou com vocês, eu já prometi para vocês que eu, após a minha crucificação, eu vou ressuscitar, e após a minha ascensão, né, após a minha ida ao trono, eu estarei preparando o lugar, porque sem o Espírito Santo, jamais o lugar é preparado. Então, é necessário que eu envie o Espírito Santo, pois se não houver essa ação do Espírito Santo, o inimigo, o sistema humano, seria um império de ditadura com massa de 100%, comandada e direcionada, mas o Espírito Santo de Deus, ele está na terra. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra, existem muitas lanternas acesas, existem muitas pessoas preparadas para o arrebatamento. Muito bem? Quando vos preparar, e quando eu for, a promessa de Cristo, e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez. Quer dizer, o arrebatamento, Jesus virá, né? Como nós lemos lá, aqui nessa parte, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Quer dizer, ele descerá novamente. Só que agora a descida de Cristo será diferente. Ele não virá como o homem. Não, ele virá como o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Ele virá, na verdade, 3 ações de Cristo está para acontecer. A primeira ação de Cristo foi como homem. A segunda ação de Cristo, nós estaremos encontrando com ele no lugar chamado paraíso. E de lá ele conduzirá aqueles que são lavados e redimidos no sangue dele. E levará e mostrará, ali naqueles dias, que são 1000 anos, mostrará uma mesa chamada Boda do Cordeiro. E ali ele dará a nós o rio de águas vivas. Estaremos ali na glória, louvando e bendizendo, exaltando em todo o tempo o nome dele. Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não está procurando o crente da AB, da C, do E, do F, do GH. O Senhor Jesus está procurando verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade. Por isso, eu deixo o conselho a você, meu amigo, meu irmão, que encontra assistindo este vídeo, que é de suma importância você tomar uma decisão para com Cristo, ou em Cristo Jesus. Por isso, quando se fala de andar com Deus, precisamos também entender, muitas pessoas têm uma interpretação errada, porque Enoque foi tão agradável a Deus, que Deus
o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Aqui está uma revelação que corresponde também 365 anos, que na verdade são 365 dias, que corresponde a um ano. Um ano para Deus poderia ser um dia. 1000 anos para Deus poderia também ser um dia, porque Deus não se limita em tempo. E quando se trata do versículo 24, que diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Por quê? Porquanto Deus para si tomou. Quando a palavra de Deus direciona e verbaliza, dizendo que Deus tomou para si, é como se Deus estivesse dando a orientação a mim e a você, que está vivo em Cristo, ou aqueles também que morreram em Cristo, que Ele mesmo tomaria para si, ou Ele mesmo traria para si, e faria a promessa se cumprir. Aquilo que nós lemos aqui outrora, que a promessa de Deus, como está lá no Evangelho de João capítulo 14, que o Senhor disse: não turbe o vosso coração, não se prende ao sistema, não se prende às coisas que você vê, que você palpa, que você toca, que você sente, mas a crer em Deus. A casa do meu Pai há muitas moradas. Você precisa crer que Jesus é o único sacerdote, o velador, que pode transportar o seu corpo incorruptível, em um corpo incorruptível. Para isso, queridos amados irmãos, não devemos turbar o nosso coração. Então você entendeu por que Enoque foi tomado para si, foi tomado por Deus. Enoque não é a testemunha, como muitos pregadores têm explicado. A testemunha está em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Encontraremos as duas testemunhas, que são as duas oliveiras, que são dois tipos de homem. Um homem que é o legislador da lei, que é Moisés. Um homem que é um dos cabeças abaixo de Cristo. Ele é o único profeta. Profeta de ousadia, profeta de a chuva. Que nome dele todos nós conhecemos. O nome dele é Elia ou Eliahu, né? Não tem endereço. Ninguém sabe o nome do pai exatamente. Do mesmo jeito é o nosso Deus. Quando entrou no ventre de Maria, né, muitos procuraram, mas como assim? Não entenderam. E não aceitaram Cristo, não aceitaram o Messias, o ungido, com U maiúsculo. Portanto, queridos amados irmãos que me assistem através desse vídeo, eu volto a perguntar para você. Você acredita no arrebatamento? O arrebatamento ele vem antes ou depois da grande tribulação? Envia seu ponto de vista. Eu coloquei para que você participasse comigo. Então vamos para a finalização dessa mensagem, porque o vídeo é muito curto, porque aonde eu posto não tem como postar um vídeo alongado. Então vamos aqui em Mateus capítulo 24, diz assim, a partir do versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor, é isso? Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Queridos amados, e no versículo 32, após Jesus ele ter um relacionamento com os discípulos, porque os discípulos não entendiam. Então, após a explicação de Cristo, Cristo ainda traz para eles uma parábola. Essa parábola chama parábola da figueira. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam o quê? Se tornam terrenos ou terons e brotam, se tornam vivos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Queridos amados irmãos, o versículo 31, o versículo 32, o 33, o 34 é muito profundo
Daria para me ministrar uma palavra de 2, 3 horas aqui, falando sobre geração, falando sobre árvore, porque temos aí 4 tipos de árvores que representam, que tem uma simbologia muito forte. Precisamos também aprender sobre o que é uma parábola, também o que é uma figueira, né? Se você observar que a figueira, ela é uma das árvores que começa no livro de Gênesis, após a queda do homem e da mulher, eles se vê na necessidade de estar com a figueira, se cobrindo a sua nudez, até porque a vergonha, o erro chegou no seu corpo. Então, houve uma necessidade. Então, por isso que Deus disse: aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando elas viessem a tornar-se os seus, brotar novamente as suas folhas, Deus estava falando realmente a respeito de Israel. Israel é um símbolo da figueira. Israel é a figueira, é a própria figueira. Essa figueira, ela rejeitou Cristo, ela rejeitou o ungido, ela rejeitou o Messias. Portanto, a figueira, ela foi amaldiçoada. A figueira foi amaldiçoada em um sentido. Por exemplo, a figueira que poderia dar fruto, a figueira naqueles dias, ela estava verde, digamos que ela estava verde, ela estava em tempo de dar figo, portanto ela não deu figo. A figueira não deu figo, porque mesmo que não era tempo, ou seja, o povo não entendeu que eles deveriam trazer o reino dos céus para todas as adjacentes e alcançar os gentios, os quais também não tinham entendimento, e sim somente a figueira, que na verdade são os hebreus, são os israelitas, né, e os judeus, que nós chamamos como judeus hoje. Na verdade é um povo só, e aos olhos de Deus eles são figueira. Ficamos aí até aí, ficamos entendidos? Portanto, querido, quando se fala de brotar folhas, fala também de DNA. Os DNA está brotando, ou DNA se brotaram. Israel estava 1.900 anos, ou 19 séculos, disperso. Em 2015 agora, nós estamos percebendo e sabendo que Israel está voltando. Israel, onde estava nos países concentrado em vários lugares, o povo de Israel, o povo judeu, estão voltando para um lugar chamado Jerusalém, o lugar chamado a concentração da figueira. Na verdade, o figueira está brotando. E para eu e você aprender, precisamos estudar um pouco mais, precisamos aprofundar mais. Mas por que você está falando sobre a figueira? Pois a própria palavra está dizendo o seguinte: o próprio Deus está dizendo assim: aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando ou já os seus ramos se tornam ou brotam folhas, sabeis que está próximo. Quer dizer, está próximo, não está muito longe, está muito, muito, muito perto. O arrebatamento está muito perto. No versículo 33 diz assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Essas portas, na verdade, Deus não está se referindo à porta do céu. Está se referindo à porta daquela pessoa que é convertida. Por isso que Jesus diz lá em João: eis que estou, em Apocalipse 3,17, eis que estou à porta e bato. Você é uma porta. A porta da recepção não pode ter um coração turbado. Aí Deus fala lá em João 14, versículo 1, a partir do 1 ao 7, diz assim: não turbe o vosso coração, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, Deus, ele está batendo na porta. É dia de consagração, é dia de oração, é dia de pregação. Por isso que você está me ouvindo e me assistindo agora, né? Uma voz do presbítero Jaildo Soares aqui, com pequenos estudos, um simples estudo que eu separei para que você viesse, né, aprender um pouquinho da palavra de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quando a Bíblia fala sobre geração, está falando sobre o número 70. Você precisa aprender que quando a Bíblia fala sobre geração, está falando sobre 70. Quando a Bíblia fala sobre 70, está falando sobre o STJ, né, o Tribunal de Justiça, o STJ, ou STF, Tribunal de Justiça Federal. Ou seja, cada país tem 3 tribunais, exceto que alguns países são países de ditadura e que ainda carrega aquilo que Deus não apraz, que Deus não determinou.
Mas graças a Deus que o nosso país chama Brasil, um país que tem ainda as leis, tem as normativas, que tem as emendas e que rege ainda, entre aspas, algumas, né, leis e vem em favor daqueles que amam a Deus. Amém? Por isso, querido, quando se fala de geração, está falando de 70. 70 é limite. Limite é aquilo também que Daniel também fala sobre as 70 semanas. Nós estamos nas 69 semanas. Para chegar às 70 semanas, houve-se a ação, a permissão de Deus, a vontade de Deus, aonde? Na Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, o único Filho, para nos resgatar. Por isso, queridos amados, naquele momento entra um período, né, um período ali para que Cristo, Criador, o Filho do Criador, viesse se manifestar como Messias, como ungido. Então, 69 semanas de Cristo para cá, né? É como se Deus estivesse falando assim: vou te dar a última oportunidade antes que chegue o limite. Antes que chega o limite. Pois quando o limite da graça, que é o próprio Cristo, derramado o seu sacrifício, seu sangue, por mim e por você, quando esta graça se limitar, chegará o número 70. Os que estão preparados irão, os que não estão preparados ficarão. E haverá dois tipos de acontecimento, de ação, de comportamento para aqueles que ficarem. Ou seja, para dois tipos de pessoa. Alguns que tinham ou que têm a consciência da verdade, mas não praticam a verdade, esses encontrarão o ai, ou melhor, a lamentação. Os que não têm o conhecimento da verdade, ignoram a verdade, esses encontrarão o ai. Ai, 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 não tem mais oportunidade. A lamentação, ou os lamentadores, poderão dizer o seguinte: eu poderia ter feito, eu poderia ter me arrependido, eu poderia ter aceitado Cristo na minha vida, mas eu esperei para a última hora. Queridos amados irmãos, quero fazer uma oração para você. Uma oração, né, em favor da sua vida, né? Mas antes disso, eu gostaria de ler o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ao versículo 11 diz assim: Pedi, pedi, dá-se-vos-ás. Buscai, encontrarei, batei, e abrirá-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrirá-se-á. E quando de entre vós, e qual, ó Deus perguntando para você, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, ele dará uma pedra? Uma interrogação. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Outra interrogação. Agora Jesus vai falar sobre ele. Deus vai falar sobre ele. Se vós, pois, sendo maus, ou seja, falando que nós somos maus, sabeis dar, pois, boas coisas aos seus filhos, por quanto mais Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o vosso Pai que está nos céus, dará bem aos que pedirem. Queridos amados irmãos, veja o que acontece. Deus está dizendo o seguinte, que ele não é homem, ele não é homem, o homem é falho, o homem mente, o homem erra, o homem cai, o homem levanta, o homem cai, o homem levanta, o homem é cheio de oscilação. Deus não, Deus ele é fiel, Deus ele é amor, ele é próprio amor, Deus ele é feito de amor, e o amor é incorruptível, o amor é inexplicável, ninguém explica o amor de Deus, não sabe nem de onde veio o amor de Deus, mas quando o amor de Deus bate no coração, quando o coração não é turbado, a porta se abre e Deus faz morada no coração. E o coração sensibiliza com o Espírito tem ali uma comunhão, chamada uma comunhão. Na verdade, é uma relação, é uma koinonia. Na verdade, lembrei da palavra, koinonia. Esta koinonia é um relacionamento entre o Espírito e o Espírito voluntário, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Quando o homem se sensibiliza, o Espírito voluntário entra e ali ele tem prazer de estar morando ali na casa da pessoa, falando com a pessoa, orando com a pessoa, intercedendo por ela, orientando ela, buscando por ela, ajudando ela, pegando na mão dela e fazendo a diferença. Para isso, queridos amados, não turbe o vosso coração. Vamos, nesse momento, orar em nome de Jesus Cristo. Vamos?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo através desse vídeo. Eu creio que o Senhor fez um milagre e vai estar fazendo um milagre agora, finalizando, porque eu sei que o Senhor fez um milagre. São quase 25 minutos de pregação. Muito obrigado, meu Deus. Dá, Senhor meu Deus, o entendimento para esta vida. Abençoa esta vida, abençoa o coração desta vida. Aonde estiver, meu Deus, uma pessoa, aonde estiver uma pessoa, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus dono dos céus, o Deus dono da terra, o Deus dono do ar que respiramos, derrama, meu Deus, sobre a vida desta pessoa a tua bênção. Derrama sobre a vida desta pessoa o diferencial. Oséias capítulo 6, versículo 3, na vida desta pessoa. Que desça sobre ela chuva, meu Deus, chuva seródia. Que desça sobre Campinápolis chuva seródia, chuva mansa. Que desça, meu Deus, chuva sobre todas as adjacentes de Cantarabahai, de Cantarai. Que desça, meu Deus, o teu poder sobre a vida, meu Deus, do pobre, do rico, do feio, do bonito, daquele que está mais esquecido, meu Deus. Toca, meu Deus, com teu poder. Toca, meu Deus, com a tua unção e repreende o mal, Senhor. Seja, meu Deus, edificado a vida desta pessoa que me ouve agora. Queridos amados irmãos, seja frutífero, seja, ramo da videira, seja ramo da videira, porque Cristo, Ele é a videira e vós sois o ramos. Então faça a vontade de Deus, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus fazer o diferencial, deixa Deus trabalhar nessas últimas horas, deixa Deus tocar, deixa Deus trabalhar, Deramanai, Decamarabaçu Defai, deixa Deus queimar tudo aquilo que te impede, deixa Deus, fique na paz, em nome